Olá, meu nome é Fábio Ferrari, eu faço parte do Ministério de Ensino e essa é a sua segunda aula, a aula sobre o fim dos dias. Na primeira aula a gente viu um pouquinho sobre quem é Deus e algumas características dele. Agora nessa segunda aula a gente vai ver o que foi que Deus fez. Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis 1, no verso 1. Então, o que foi que Deus fez? No verso 1 de Gênesis 1 a gente lê assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os cientistas explicam que tudo para existir precisa ter tempo, espaço e matéria. Dentro desse versículo de Gênesis 1, a hora que fala sobre Deus criou, ele criou exatamente essas três coisas. Ele criou o tempo, ele criou o espaço e ele criou a matéria. Só nesse verso 1 de Gênesis 1 a gente tem essas três coisas já bem integradas aí. A gente tem tempo, quando diz respeito a no princípio. E a gente tem espaço, quando fala que ele criou os céus. Os céus, nesse versículo, não diz respeito ao céu material. Esse céu que você vê acima da sua cabeça quando você sai lá fora. Quando você está no ar livre. Essas nuvens e tudo mais fazem parte da parte material, daquilo que diz respeito a e criou os céus e a terra, ou seja, a matéria existia aí. Então a gente tem as três coisas que é necessária para existir alguma coisa, criada logo em Gênesis 1:1. Deus criou os céus e a terra. E quando foi isso? No princípio. Então, tudo que existe precisa ter um início. Isso determina a questão tempo. Quando foi que aconteceu? E para essa coisa existir, a gente precisa ter um espaço, ou seja, nenhuma matéria ocupa o mesmo espaço, né? Então a gente precisa ter o lugar, o espaço disponível para que essa coisa exista. E a gente precisa ter a matéria, aquilo que é visível, aquilo que é palpável, que tem a ver com o que foi criado no que diz respeito à Terra. Então, a gente tem essas três coisas. Interessante a gente pensar de que todo artista, ele tem os seus traços, ele deixa as suas marcas. Então a gente vai colocar aí, por exemplo, na tela de vocês, 4 artistas extremamente famosos, como Van Gogh, Picasso, Leonardo da Vinci e o nosso querido Romero Brito. Todo artista é conhecido pelos traços que ele deixa na sua arte. Nós podemos ver nesses quadros, por exemplo, os traços de Van Gogh, de Picasso, de Leonardo da Vinci, de Romero Brito. Traços individuais, traços particulares, traços que nos fazem identificar esses autores, mesmo que eles não escrevam o seu nome no cantinho do quadro. É assim que, por exemplo, as pessoas identificam as artes. Quando uma arte não tem o nome do autor escrito ali, vai pelos traços, pela forma que foi feito e chega-se ao autor. Com essa aula eu queria mostrar para você que Deus deixou os seus traços na criação. Isso mostra que de fato foi Deus que fez todas essas coisas. Isso prova bastante a assinatura do autor em toda a criação. Vamos lá? Isso tem a ver com o segredo do sistema de 3 em 1. O mundo é recheado desse sistema de 3 em 1. E nós vamos ver alguns exemplos desse sistema de 3 em 1 para você perceber que tudo canaliza nesse 3 em 1. E no último exemplo, a gente vai perceber de onde vem essa questão do ser 3 em 1. Então vamos lá. O primeiro exemplo é a própria natureza, como nós já falamos no versículo 1 de Gênesis. Para alguma coisa ser criada, ela precisa ter tempo, espaço e matéria. Então, 3 em 1. Outra coisa é você pegar o próprio tempo. O tempo a gente usa para medir anos, para medir meses, para medir dias, horas, minutos, segundos. Mas se a gente pudesse resumir a questão de como é medido o tempo, é óbvio que a gente só chegaria a 3 conclusões. Que o tempo pode ser medido pelo passado, presente e futuro. 3 em 1. Uma outra questão seria o próprio espaço. O espaço a gente pode medir ele em anos-luz, quilômetros, milhas, metros, centímetros, milímetros. Mas uma forma mais resumida de definir a questão do espaço é altura, largura e profundidade.
Então, nós temos também o sistema 3 em 1. E por que não a matéria? A matéria ela é composta por o átomo. E o átomo ele é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Novamente, a gente tem o sistema 3 em 1. E por que não falar sobre as cores primárias? As cores elas podem ser formadas, assim como essa camiseta laranja que eu estou vestindo, ela pode ser formada pela mistura de várias cores, mas existem 3 cores que nenhuma mistura vai chegar até ela, que é o vermelho, amarelo e azul, 3 em 1. E por que não a gente falar um pouco sobre a música, então? Não existe música sem melodia, harmonia e ritmo. Novamente, a gente tem um sistema 3 em 1. Um outro exemplo poderia ser a nossa pele, que existe a epiderme, a derme e a hipoderme, 3 camadas de pele, 3 em 1. Poderíamos ter só uma, mas cada uma dessas camadas faz o seu objetivo para que o nosso corpo possa sobreviver. Um outro exemplo é o próprio homem. O homem é formado de corpo, alma e espírito, novamente características de 3 em 1. Mas por que essa seria a assinatura do autor? Porque o que Deus fez, ele fez em comunhão com mais 2 pessoas. Porque nosso Deus ele é formado de 3 em 1. Ele é formado de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em cada uma das coisas que Deus criou nesse planeta, ele deixou a sua assinatura, ele deixou aquilo que caracterizava a sua obra, a sua assinatura no cantinho do quadro. Nesse quadro maravilhoso que foi a criação da natureza, quantos animais, quantas árvores, quantos micro-organismos, tudo que Deus criou foi tão perfeito e tudo você consegue achar. Eu dei alguns exemplos, eu vou deixar aí para você assistir uma pregação de Adalto Lourenço que ele fala mais exemplos sobre 3 em 1. Eu só quis dar alguns para você perceber o quanto isso é grandioso e o quanto isso revela um pouco mais sobre a criação de Deus. Bom, nós encerramos aqui falando um pouquinho sobre Deus. É claro que nós vamos falar sobre Deus durante todas as nossas aulas, mas nessa parte de Gênesis a gente entendeu um pouquinho quem é Deus e o que foi que Deus fez. Deus criou todas as coisas. Gênesis 1:1 nos diz que no princípio, antes de tudo, Deus não tinha criado nada, só estava ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles, pelo seu amor, resolveram criar todas as coisas. E eles, no princípio, criaram os céus e a terra. Só que a gente precisa ir por etapas. A gente falou um pouco sobre Deus e agora a gente vai falar sobre o que foi que Deus criou quando ele disse, criou os céus. Então vamos avançar aí um pouquinho no nosso slide. Então, dando um passo à frente no nosso slide, a gente tem o ponto 2. Lembra que a gente ainda está em Gênesis, a gente vai demorar um pouquinho em Gênesis ainda. Tem muitas coisas para a gente ver aí. Mas quando fala que Deus criou os céus, nós estamos falando das regiões celestiais e nós estamos falando dos anjos. A Bíblia fala muito pouco sobre os anjos. Existe muita teoria, muita fantasia no que diz respeito aos anjos. Mas existem algumas coisas bíblicas. A nossa ideia aqui não é dar uma aula sobre angeologia, que é a matéria dentro da teologia que estuda os anjos. Mas é só dar um pequeno panorama para você sobre o que temos sobre os anjos, para que você entenda o processo. Lembra que a gente ainda está no começo para entender melhor o final. Então a gente não vai entrar tão profundo, mas queremos ver algumas características. Por quê? Porque dentro dos anjos, no meio dos anjos, é que surgiu um grande problema que afetou toda a criação de alguma forma, ou levou o homem a cair, e assim a gente pode dizer. Então vamos ver algumas características sobre os anjos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que os anjos são servos de Deus. Em Hebreus, o autor diz que não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que herdaram a salvação? Então, os anjos eles são servos de Deus, eles são ministros de Deus e ele cumpre suas funções, mas a gente não pode parar aí, a Bíblia ainda dá mais detalhes sobre os anjos, então vamos explorar um pouquinho esses detalhes. Então, quem são os anjos? A primeira coisa que a gente vai notar aí do que diz respeito a quem são os anjos é que eles são seres espirituais. E a Bíblia vai nos dizer que existem anjos bons e anjos maus, ou seja, anjos, espíritos bons e espíritos maus no que diz respeito aos anjos. Eu vou deixar as referências aí para você no slide e queria te incentivar a você ir nessas referências e procurar entender cada uma desses itens que a gente vai citando para você crescer mais o seu conhecimento sobre essa parte que estamos falando sobre os anjos. Então, eles são seres espirituais. E qual é outra coisa que a gente pode falar a respeito dos anjos?
os anjos, eles são assexuados. Existe uma grande discussão teológica, inclusive existe algumas pessoas que dizem que os anjos têm sexo. E que seria muito pouco dizer que os anjos são assexuados só por causa daquilo que Jesus disse aos fariseus. Eu não sei se você lembra, essa referência que eu deixei para vocês aí, de Mateus 22, verso 30, é aquela passagem onde os fariseus vão questionar Jesus sobre de quem aquela mulher que havia casado com 7 maridos seria de fato esposa na ressurreição. E aí Jesus vai dar aquela resposta de dizer, não sabeis vós que nós seremos como os anjos, não casando e não dando-se em casamento? Então, baseado nisso, se você pegar o termo lá, refere à parte sexual. Você precisa lembrar um pouquinho que na Bíblia, quando se falava sobre casamento, tinha mais a ver com a parte sexual do que com, de fato, essa cerimônia que nós valorizamos tanto. A Bíblia, ela só considerava um casamento quando havia o ato sexual entre o homem e a mulher. Então, quando os fariseus estavam perguntando essas coisas para Jesus, existia uma conotação sexual ali no que diz respeito a de quem ela seria mulher. E aí Jesus usa esse exemplo. Por isso que nós cremos que os anjos são assexuados, ou seja, eles não possuem sexo. Tem outras teorias, e não é a que nós defendemos, mas existem outras teorias que vão dizer que os anjos tinham sexo sim, baseados, por exemplo, em Gênesis 6. Eu não sei se você conhece, mas existe uma doutrina, uma teoria que diz que os anjos deixaram as suas moradas, apaixonaram-se pelas mulheres, filhas de homem, e coabitaram, tiveram relacionamentos com elas, e daí nasceram grandes criaturas estranhas, porque eles vão dizer que daí nasceu gigantes. E esses gigantes eram anomalias, uma mistura de espiritual com natural. Inclusive, não sei se você sabe, essa mesma teoria, esse mesmo ensinamento vai nos dizer que os anjos caídos, eles não são demônios. Na verdade, os demônios são essas criaturas que nasceram do relacionamento entre anjos e homens, e aí nasceram seres estranhos. E quando esses seres foram eliminados pelo dilúvio, pelo juízo de Deus sobre a terra, esses seres então passaram a morar aqui na terra, esses espíritos passaram a morar aqui na terra e se tornaram os demônios. Essa é uma doutrina, uma teoria, uma crença que algumas pessoas têm. Nós cremos que os anjos são assexuados, eles não possuem sexo. E existe muito mistério na passagem de Gênesis 6, a gente não vai explorar muito essas questões, porque não tem muito a ver com o nosso tema, mas se você estiver curioso para estudar, estuda aí, abra sua Bíblia, leia Gênesis 6 e pesquise um pouquinho sobre o assunto. Quem sabe o Espírito Santo ilumina você. Além dos anjos serem assexuados, nós também cremos que os anjos podem ser vistos. Eles são seres espirituais, ou seja, eles não têm um corpo físico de carne e osso como eu e você. Mas, mesmo não tendo um corpo físico de carne e osso, eles foram vistos e a Bíblia está repleta de exemplos de anjos que foram vistos. Por exemplo, nós podemos pegar a vida de Jesus. Se você lembrar, quando Jesus nasce, anjos são vistos. Quando Jesus morre, anjos são vistos. Na ressurreição, claro, quando as Marias vão ao sepulcro e vê os anjos ali dizendo que ele não estava mais lá. E quando Jesus sobe ao céu, os anjos são vistos novamente, quando eles estão todos olhando para o céu, em Atos 1, Jesus subindo e os anjos aparecem e falam, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Então, anjos são vistos durante vários períodos da Bíblia. A gente não tem como explicar como isso acontece. Não tem como a gente dizer, acontece porque faz assim. Não tem jeito. A Bíblia, ela não relata sobre como é esse processo ou como deve, se é só quando Deus autoriza. A gente não tem muita explicação sobre isso. Mas se você pegar o escritor do próprio Hebreus, que falaram que os anjos são ministradores, você pode pegar em Hebreus 13, 2, que eu deixei para você, que fala sobre hospitalidade. E ainda cita assim, por causa dessa hospitalidade, alguns sem saber receberam até anjos. Então, é um mistério muito grande a respeito disso. De fato é que os anjos existem, eles estão em nosso meio, eles estão conosco, eles estão vivenciando todo esse plano de Deus, cada um com a sua função, cada um seguindo aquilo que foi determinado, e existe aqueles que desobedeceram e caíram e se tornaram, então, nós cremos, demônios. Nós vamos estudar um pouquinho mais na aula 3 sobre isso.
Que mais que a gente pode falar sobre os anjos? Os anjos, eles têm uma hierarquia. Existem várias doutrinas explicando dentro da angeologia mesmo sobre qual a posição de cada anjo. Então a gente tem os arcanjos acima dos serafins, dos querubins, e tem os principados, potestades. Existem vários nomes, né, na Bíblia que tem a ver com a parte espiritual. Mas a nossa ideia aqui não é se deter a quem é maior que quem nesse processo. É só mostrar para vocês que existe uma hierarquia, ou seja, existem anjos que são submissos a outros tipos de anjo. Assim, eu dei algum exemplo para vocês, pegando o Apocalipse 12, verso 7, que vai ser uma guerra que vai ser travada entre Miguel e os seus anjos, ou seja, os anjos que obedeciam ou seguiam ou eram submissos a Miguel, e Satanás e os seus anjos, como se tanto Miguel quanto Satanás fossem comandantes, eles fossem alguém que desse ordem a esses anjos. E existe uma doutrina que vai dizer que Satanás, ele arrastou a terça parte dos anjos do céu para ficarem com ele, caídos com ele. Então, existe uma certa hierarquia angelical, mas nós não sabemos. Existe, por exemplo, algumas pessoas que dizem que uma terça parte dos anjos são sobre o governo de Miguel, uma terça parte dos anjos são sobre o governo de Lúcifer, de Satanás. Lúcifer é um termo que a gente vai entender na terceira aula. E uma terça outra parte dos anjos estariam submissas a Gabriel, que é um outro nome citado na Bíblia. Aliás, existe só 2 nomes de fato citados na Bíblia de anjo, que é Miguel e Gabriel. Na Bíblia católica existe um livro, o livro de Tobias, que ele não faz parte da Bíblia protestante, que fala sobre um tal anjo Rafael. Mas nós não vamos nos deter a isso, já que esse livro ele é um livro considerado apócrifo. Então, qual é o próximo tópico que a gente vai ver sobre os anjos? É que os anjos foram criados antes do homem. E é muito importante essa parte. Por quê? Os anjos, eles viram toda a criação. Você vai pegar Deus falando para Jó que as estrelas matutinas estavam observando quando Deus lançava os alicerces na terra. Então os anjos estavam vendo todo o processo da criação. A gente não sabe quanto tempo entre a criação dos anjos, a criação da terra em si e até a formação do homem. É um pouco assim, meio ilógico a gente pensar de que foi literalmente dias. No primeiro dia criou isso, no segundo isso, no sexto dia, ou seja, só existia 6 dias de criação das coisas e aí ele criou o homem. Eu acho que existiu mais tempo do que isso. A gente não consegue provar, biblicamente, a gente não consegue mostrar isso de fato, comprovadamente, mas são teorias. E nessa aula você vai ver bastante teoria, mas teoria que precisa ter um embasamento. Então a gente pensa assim, por exemplo, quanto tempo levou para Adão dar nome a todos os animais, já que Deus trouxe os animais para ele nomear? Então são períodos que a Bíblia não coloca como qual o tempo que durou, mas a gente consegue pensar um pouquinho e chegar a essas conclusões. Então, para que Deus mostrasse todo o fundamento que ele estava colocando a respeito da terra para os anjos, precisava então ter um período que os anjos foram criados antes do homem. Então a gente considera isso. E Jó 38, 4, 7, como eu deixei para vocês, vão ser uma referência muito clara em dizer que os anjos foram criados antes do homem. Outra parte importante de se pensar é que os anjos são poderosos. Os anjos, eles são criaturas que são magníficas em poder, como diz o Salmo 103, 20. Então, eles têm poder. Agora, é óbvio que existe uma limitação no poder. Eles não são todo poderosos, como nós vimos a respeito de Deus. Eles não são onipotentes. Mas, de fato, eles têm poder. Eles agem de maneira sobrenatural com base no poder que têm. Por exemplo, outra característica dos anjos é que eles são rápidos. Se você pegar Ezequiel 1,14, você vai perceber que os anjos, eles voam numa velocidade da luz, numa velocidade de um relâmpago, Ezequiel vai falar. Então, isso tem a ver um pouco sobre os poderes dos anjos. Quando nós formos glorificados, isso já é um assunto lá no fim da nossa matéria, nós também não teremos esse limite que nós temos sobre gravidade, sobre nosso corpo físico, né? Sobre prejuízos que o nosso corpo sofre. Então, por isso nós precisamos ficar assim nessa vida regrada de algumas coisas que existem e nós não podemos desfrutar ainda, mas chegará o nosso dia.
Outra coisa que os anjos são é que eles são numerosos. Quantos? Não, a Bíblia não é muito clara em dizer quantos anjos existem. Mas se você pegar Apocalipse 5:11 que eu deixei para você, você vai ver que a citação vai falar sobre miríades e miríades, que já são muitos, e milhões de milhões. Então, são muitos anjos que existem. Outra coisa que a gente tem que pensar, e tem a ver também com aquele assunto sobre ser assexuado, é que os anjos não se reproduzem. Então, não existe anjo nascendo. Às vezes a gente pega aquilo que fala para os nossos bebês, né? Para bebês que nascem, fala assim, nasceu, olha que anjinho, né? Mas é só um termo referindo à beleza daquele bebê ou coisa nesse sentido. Na verdade, anjos não nascem. Anjos foram criados de uma vez só. Eles foram criados juntos de uma vez só. E isso mostra também que anjo ele não envelhece, ele não morre. E esse é um outro assunto. O anjo é conhecedor, ele é sábio. Por quê? Porque o anjo existiu desde antes da criação do homem e existe até hoje e vai existir para sempre. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo de um homem que vive 100 anos, ele tem um conhecimento muito grande, se ele for uma pessoa que viveu bastante a vida. Então, ele viu muita coisa, ele aprendeu muita coisa, ele vivenciou muita coisa, ele experimentou muita coisa. Então, ele sabe o sabor de muitas coisas, ele sabe como fazer diversas coisas. E ele só tem 100 anos. Agora, você imagina um anjo que está vivendo há 6.000 anos aqui na Terra. Isso é muito tempo, ou seja, dá para você descobrir muita coisa, dá para você saber muita coisa. Então os anjos acompanharam todo o processo humano, desde Adão até os dias de hoje. Eles viram todas essas coisas, presenciaram tudo isso, interagiram com tudo isso. Então eles são muito conhecedores. E eles são muito conhecedores até da nossa escritura, por exemplo, o que está escrito na Bíblia, eles não só viram, nós lemos a Bíblia e ficamos tentando interpretar aqueles eventos que estão falando na Bíblia, coisas que aconteceram no passado. Os anjos viram isso e interagiram com isso, então eles são muito conhecedores. Outra coisa que os anjos são servos de Deus. E aqui entra, por exemplo, eu quero citar a respeito dos anjos da guarda, muito falado na igreja católica, e existe embasamento bíblico. Se você abrir o Salmo 91, 10 e 11, vou deixar curioso para você, não vou dizer o que é, mas você vai perceber que lá cita sobre anjos que nos guardam. E aí, os anjos são servos de Deus. Mas existem aqueles anjos que abandonaram esse posto de servir a Deus e passaram a agir por conta própria, foram expulsos então dessa posição de servos de Deus e passaram a ser demônios, é aquilo que nós cremos, anjos caídos. E os anjos também têm personalidade. Talvez você fique pensando, não tem como. Eu lembro quando eu falei sobre personalidade que talvez você pensou que Deus não tinha. E Deus tem. Os anjos também têm. Eu quero só dar um exemplo para você. Ter personalidade tem a ver com ter vontade, com ter liberdade para escolher algumas coisas. E os anjos têm isso. Os anjos não são robôs. A gente usa isso bastante no que diz respeito ao homem. Deus não criou robôs, né? Deus criou seres livres para escolher. Certo, os anjos também são livres. Porque se você disser que os anjos eles não têm vontade, eles não têm liberdade para escolher, então a gente cai num grande problema no que diz respeito a explicar a queda dos anjos. Foi Deus então que determinou esta queda ou houve uma responsabilidade dos anjos a respeito dessa queda? Ou seja, eles escolheram cair, eles escolheram sair daquela posição. E aí a gente pode pegar, por exemplo, Judas 6, que eu citei que eles são espirituais, para dizer que anjos saíram da sua zona de autoridade, do seu domínio, e por isso eles estão presos em correntes aguardando o dia do juízo. Uma outra coisa a se pensar é quando a gente vê os anjos louvando e adorando. Aquilo não é no automático, aquilo eles fazem com prazer. Eu lembro uma música muito bonita que a gente cantou há um tempo atrás, acho que até hoje ainda se canta ela, que fala: o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? Essa atitude dos anjos em adoração e louvor a Deus, ela é uma atitude de espontaneidade, de vontade deles. Eles não fazem isso obrigatoriamente e nem programado. Assim, tem que fazer, é programado, já está dentro dele. Não, eles servem a Deus, eles são úteis a Deus e têm vontade de servir. Assim como existe aqueles que não servem a Deus, que não
tiveram vontade de continuar servindo a Deus. Lembrando que todos os anjos foram criados bons e depois eles passaram a ser maus, alguns, né? Vamos ver alguns exemplos aí de esculturas de anjos. A gente pensa que aquilo que os homens criaram como representando os anjos na escultura, nas pedras, né? Desenhos, esculturas de cera ou de qualquer outro material, não representam os anjos, mas representam sim. Algumas características que eles viram na própria escritura levaram os homens a criar esculturas como essa, por exemplo. Essa é uma escultura de sepultura. A gente vai ver muito escultura de anjo em sepultura, em cemitério. Essa escultura, por exemplo, a intenção do autor é dizer que essa menina que está sendo abraçada pelo anjo é a que está no caixão, na sepultura aí. Eu não coloquei a foto da sepultura, mas essa é uma escultura em cima de um sepulcro. E essa menina que morreu, ela está sendo levada para o céu. Ou o anjo apontando para cima está indicando que essa pessoa vá para o céu. Agora, por incrível que pareça ou não, existe escultura do anjo apontando para baixo. Para onde será que essa pessoa vai? Outra escultura que a gente vai ver bastante nos cemitérios é uma escultura de anjos chorando, anjo lamentando a morte daquela pessoa. Existe essa ideia de que os anjos ou o anjo da guarda daquela pessoa está lamentando que essa pessoa morreu. Mas o interessante é que nós gostamos de pensar que quando uma pessoa morre, ela está com Deus ou está nas regiões espirituais. Então, ela estaria junto com o seu anjo da guarda, por que ele estaria chorando? Mas são tudo pequenas figuras. E existe uma escultura muito famosa em Madrid, na Espanha, que é a escultura da queda de Lúcifer. É esse anjo caindo, como se ele estivesse caindo do céu, e já tem até algumas características aí, tem uma serpente enrolada nele, então tem essa figura de Lúcifer caindo do céu. Bom, então a gente vai parar por aqui, vamos parar nessa escultura aí, porque é sobre esse assunto que a gente vai continuar a nossa terceira aula. Eu queria te convidar a você fazer a tarefinha que eu deixei para você, ver os vídeos que eu vou deixar para você assistir. Tem um vídeo aí sobre a criação, que é um trechinho do filme de Noé. Aquele filme muito polêmico, que não deu muito certo em relação ao contexto bíblico, mas que dentro desse trechinho, é um trechinho em que Noé vai explicar para os filhos dele como foi a criação das coisas. Então, te aguardo na próxima aula, faça a tarefa, vamos acompanhar aí fielmente para você conhecer mais a Deus e entender mais sobre o fim dos dias. Um abraço, até mais, fique com Deus.